Parabéns pela aquisição de sua nova empilhadeira elétrica retrátil FMX-NG. A nova FMX-NG está mais ágil, segura e eficiente. Com excepcional capacidade de carga residual, comandos precisos e ergonômicos, e design que proporciona um excelente campo de visão, a FMX-NG faz com que a armazenagem de cargas em altas elevações e corredores estreitos seja levada a um nível superior de produtividade. Produzida no Brasil, a FMX-NG está preparada para atender às mais diversas situações apresentadas pela indústria. Sua robustez e confiabilidade garantem uma alta disponibilidade da empilhadeira, o que representa um baixo custo de manutenção e maior tempo de operação sem paradas não programadas. A FMX-NG é a empilhadeira mais vendida de sua classe e é a solução perfeita para o transporte e armazenamento verticalizado de cargas. Vamos iniciar agora a apresentação de sua nova FMX-NG, destacando os principais pontos para que você usufrua e possa extrair a melhor performance de seu equipamento. Com energia suficiente para atender os mais intensos ciclos de trabalho, graças às capacidades disponíveis de bateria, que vão de 456 Ah até 912 Ah, a bateria da FMX-NG fica localizada entre o compartimento do operador e a torre do equipamento. No momento de retirar a bateria para substituição, ou mesmo para o caso de realizar a recarga da bateria com a mesma na máquina, é necessário deslocar o compartimento de bateria para frente. Para realizar esta tarefa, basta retrair o carro retrátil, soltar a mini alavanca e então acioná-la novamente, até que apareça a mensagem no painel. Neste momento, então, basta acionar a alavanca localizada logo abaixo do banco do operador e então avançar o carro retrátil através da mini alavanca de comando do carro retrátil. Antes de desconectar a bateria, lembre-se de sempre pressionar o botão de emergência e manusear o conector da bateria pela sua alça, nunca pelos cabos de alimentação. O compartimento de bateria possui uma trava de segurança. Para retirar a bateria, é necessário liberar esta trava. Lembre-se sempre de reposicionar a trava após inserir a bateria de volta na máquina. Para reconectar a bateria, lembre-se de manusear o conector sempre pela alça do mesmo. Ergonomia é um dos pontos de grande destaque na FMX-NG. O assento do operador é almofadado e possui sistema de amortecimento. Para ajustá-lo, basta que o operador acione a alavanca posicionada logo abaixo do assento, para então ajustar a regulagem de acordo com o seu peso. O compartimento do operador conta com uma alça e um degrau de acesso, para garantir o embarque e desembarque ao equipamento de forma segura e ágil. Pensando na segurança do operador, a FMX-NG oferece o cinto de segurança retrátil. Além da regulagem de peso, também é possível ajustar o encosto e a posição do banco em relação aos pedais e ao volante, extraindo assim o máximo conforto durante a operação, o que reflete em menor fadiga do operador e consequente maior segurança operacional. Na FMX-NG também é possível ajustar a altura e a profundidade da coluna de direção, permitindo uma perfeita posição de operação do equipamento. Ao desembarcar do equipamento, lembre-se de sempre utilizar a alça e o degrau de acesso. Para ligar o equipamento, após conectar a bateria, é necessário liberar o botão de emergência e então girar a chave de contato, ou pressionar o botão pulsante, de acordo com como estiver configurado o seu equipamento. Ao ligar o equipamento, o painel monitor se acende, e assim temos acesso a diversas informações como medidor de descarga de bateria, sendo que quando a bateria está totalmente carregada, todos os LEDs ficam acesos, e conforme a bateria vai sendo consumida, os LEDs vão se apagando. Indicador do programa de velocidade selecionado, sendo 4 opções P1, P2, P3 e P4,
indicador do sentido de tração selecionado através do botão de seleção. Através deste indicador, também é possível verificar o ângulo da roda de tração do equipamento, que gira 360 graus. O sistema de direção também pode ser configurado para 180 graus, caso necessário. Indicador de liberação do freio de estacionamento. Ao liberar o freio de estacionamento, o indicador se apaga. Ao pressionar novamente o botão, o freio de estacionamento é acionado novamente. Ao acionar o botão Blue Key, o software controla o consumo de energia da empilhadeira, sendo possível alcançar uma economia de até 10% de energia sem afetar a performance da operação. Além de diversas outras funções que serão detalhadas durante a entrega técnica do equipamento. Para tracionar o equipamento, é necessário pressionar o pedal de presença do operador. Liberar o freio de estacionamento através do botão localizado no painel, como vimos há pouco. Selecionar o sentido que se deseja tracionar e então pressionar o pedal localizado do lado direito, que é o pedal de acelerador. A FMX-NG pode atingir velocidades de deslocamento de até 14 km por hora. O freio regenerativo é ativado assim que liberado o pedal do acelerador, sendo que em caso de emergência, temos também o pedal do freio de emergência, que é o pedal localizado no centro, entre o pedal de presença e o pedal do acelerador. O operador controla as funções hidráulicas com excepcional ergonomia, de forma que sua mão fica apoiada, reduzindo a quantidade de movimentos exigidos para cada manobra, através das mini alavancas. A primeira, da esquerda para a direita, é a mini alavanca de elevação e descida dos garfos. A segunda mini alavanca controla o carro retrátil. A FMX-NG possui um sistema de redução de velocidade do carro retrátil no final do curso, em ambos os sentidos, o que impede trancos ou batidas no final do curso, independentemente da ação do operador. A terceira alavanca controla a inclinação dos garfos. E através da quarta alavanca, é possível controlar o deslocamento lateral dos garfos. A direção da FMX-NG gira 360 graus ininterruptamente, sendo que o ângulo de posição da roda de tração é apresentado no indicador do painel. E o que é centro de carga? Temos aqui um pallet padrão com medidas de 1000 por 1200. Para trabalharmos com um pallet no comprimento de 1200, o centro de carga é a metade dessa medida, ou seja, 600 mm. Então, sempre que falarmos sobre centro de carga, já se sabe que estamos falando da metade da medida do comprimento da carga que está sobre os garfos do equipamento. E quanto à altura da carga? Neste caso, estamos trabalhando com uma carga de 1000 mm de altura. A altura da carga é definida como sendo a distância do solo até o ponto mais alto da carga. Se for uma caixa, por exemplo, é a altura da caixa. Peso da carga. Antes de iniciar o trabalho com a carga, você precisa conhecer qual é o seu peso. Padronização do pallet. É imprescindível que a carga esteja distribuída uniformemente sobre o pallet, para que não haja concentração de peso em uma ou outra extremidade. Se por um acaso você tiver que trabalhar com uma carga que não seja uniforme, o lado mais pesado tem que estar sempre voltado para a proteção de carga dos garfos. Ou seja, a parte mais pesada tem que estar o mais próximo possível da torre do equipamento. Comprimento dos garfos. A FMX-NG tem como padrão garfos com comprimento de 1150 mm, para manusear cargas de até 1200 mm de comprimento. É importante que você conheça o equipamento que está recebendo e estará operando, para saber qual é o comprimento dos garfos. Somente com todas essas informações, tamanho da carga, altura da carga, peso da carga e comprimento dos garfos, é que poderemos movimentar, retirar e empilhar a carga de forma correta e segura. Para armazenar a carga na estrutura porta-pallet, ao pegar a carga do chão, eleve a mesma a uma pequena altura do solo,
apenas o suficiente para livrar a carga do chão. Nunca transite com a empilhadeira com a carga elevada. Para manobrar ou transitar com a empilhadeira, a carga sempre deve estar o mais baixo possível. Manobre a empilhadeira em frente à estrutura porta-pallet, no local onde se deseja armazenar a carga. Lembrando que não é permitido fazer funções duplas, como tracionar e elevar ao mesmo tempo. Eleve a carga até a altura desejada. Avance com o carro retrátil e então avance com a empilhadeira, até a profundidade suficiente para alojar o pallet na estrutura porta-pallet. Nunca tente manobrar a empilhadeira com a carga elevada. Neste momento, somente é permitido andar com o equipamento em linha reta. Abaixe a carga suavemente sobre a estrutura porta-pallet, tomando cuidado para não apoiar os garfos sobre a prateleira. É importante que neste momento, o operador não mantenha os garfos apoiados na prateleira e não continue acionando a mini alavanca de descida caso os garfos estejam apoiados. Esta ação oferece risco ao equipamento, além da possibilidade de prensar e romper mangueiras ou outros dispositivos da torre do equipamento. Retraia o carro retrátil e em seguida recue com o equipamento em linha reta. Baixe totalmente os garfos. Somente quando os garfos estiverem totalmente abaixados é que é permitido tracionar e manobrar o equipamento para então seguir para uma nova tarefa. Nunca transite com a empilhadeira com os garfos elevados. Para manobrar ou transitar com a empilhadeira, os garfos sempre devem estar abaixados. Para retirar a carga da estrutura porta-pallet, posicione a empilhadeira em frente à estrutura porta-pallet, no local onde se deseja retirar a carga. Somente depois de posicionar a máquina, eleve os garfos até a altura suficiente para entrar no pallet, lembrando que não é permitido fazer funções duplas, como tracionar e elevar ao mesmo tempo. Avance o carro retrátil e em seguida avance com o equipamento até atingir a profundidade desejada. Eleve a carga suavemente até sair do apoio da estrutura porta-pallet. Desloque o carro retrátil para trás e em seguida se desloque com o equipamento em linha reta. Pare o equipamento e então inicie o processo de descida da carga. Nunca tente manobrar a empilhadeira com a carga elevada. É muito importante que neste momento você retire a carga da estrutura andando com o equipamento em linha reta. Somente após finalizar a descida da carga é que é permitido tracionar e manobrar o equipamento para então seguir para uma nova tarefa. Observe que para se deslocar com o equipamento, o operador sempre mantém a carga baixa. Nunca, em hipótese alguma, transite com a empilhadeira com a carga elevada. Para manobrar ou transitar com a empilhadeira, a carga sempre deve estar o mais baixo possível. Plaqueta de capacidade residual. A plaqueta de capacidade residual da máquina nos indica qual é a altura máxima que se pode elevar um determinado peso. No caso da FMX-NG, a plaqueta fica localizada no lado esquerdo do operador, fixada na proteção superior do compartimento do operador. Importante ressaltar que cada máquina tem a sua própria plaqueta de capacidade residual. Portanto, sempre procure a plaqueta que deve estar fixada na máquina que você vai operar. Aqui na referência temos a informação RET, que significa ser uma máquina retrátil. Em seguida, temos a altura máxima de elevação da torre, neste caso 11.600 mm. TRG 325 está relacionado ao tamanho do compartimento de bateria. 20 é a capacidade máxima de elevação do equipamento, 2.000 kg. E por fim, 1.714 kg refere-se ao peso da torre do equipamento. As máquinas FMX-NG têm duas opções de capacidade máxima de carga, que são 17, 1.700 kg, ou neste caso 20, 2.000 kg. Nesta coluna da esquerda estão localizadas as alturas. Na linha inferior estão localizados os centros de carga, e neste caso da FMX-NG, temos três opções, 600, 700 ou 800 mm, sendo que cada uma dessas opções está relacionada ao comprimento dos garfos. A FMX-NG padrão possui garfos com 1.150 mm de comprimento,
E então, para este equipamento, devemos usar esta coluna de centro de carga de 600 mm. Lembre-se de verificar qual é o comprimento dos garfos do equipamento que você vai operar. E no restante dos quadrados estão distribuídos os pesos em quilograma. No nosso exemplo de utilização, temos uma máquina padrão com comprimento de garfo de 1150 mm e temos uma carga com centro de 600 mm. Então devemos utilizar essa primeira coluna. O peso de nossa carga é de 2.000 kg. Logo, podemos concluir através da tabela que podemos elevar essa carga a, no máximo, 7.500 mm de altura. Um outro exemplo de utilização da tabela de capacidade residual, à altura de 11.300 mm, podemos elevar uma carga de até 1.200 kg. Este desenho da carga ao lado significa que todas essas informações são válidas para uma carga de, no máximo, 1.200 mm de altura. Caso você tenha uma carga com altura maior do que 1.200 mm, as informações nessa plaqueta não são válidas. Para movimentar, elevar ou retirar qualquer carga com altura maior do que 1.200 mm de altura, você deve contatar o fabricante do equipamento, que deverá recalcular as capacidades residuais mediante a esta carga específica. Identificação do equipamento. Dando sequência ao assunto segurança, neste ponto do equipamento você vai encontrar a plaqueta de identificação do equipamento. Na plaqueta de identificação, você pode encontrar a descrição do modelo FMX e o número 20, que refere-se à capacidade nominal, ou seja, 2.000 kg. O número de série, que é muito importante para você, cliente, no momento de solicitar um atendimento técnico ou no momento de adquirir peças de reposição. Em seguida temos o ano de fabricação do equipamento, novamente a capacidade nominal, a tensão da bateria 48 volts. Ao lado temos o peso do equipamento sem carga, 3.557 kg. E por fim temos os pesos mínimo e máximo que a bateria tracionária deve ter. Espalhados pelo equipamento, existem diversos avisos de segurança que devem ser seguidos à risca, como proibição de dar caronas, importância em consultar o manual do equipamento, para o caso de alguma eventual dúvida, não posicionar as mãos próximo a partes móveis, não posicionar os pés embaixo do equipamento, não passar debaixo dos garfos e não subir nos mesmos, não posicionar as mãos próximo a partes móveis e cuidado com o fluido hidráulico a alta pressão. Os pontos de içamento do equipamento também são identificados através de adesivos.